Fala pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Vitor Hugo e hoje eu vou falar com vocês dessa pitanga que foi adquirida em abril, né? Tenho quase certeza que foi em abril. Essa pitanga veio da Regina, ela era bem maior do que ela está hoje, ela era aí, a linha de tronco dela, ela era aí quase 3 vezes maior do que essa linha de tronco aqui, ó. Aqui do tamanho do meu palmo, né? Eu dei essa poda drástica para fazer um chorrinho e no momento que eu dei essa poda drástica ela brotou toda, tá? Eu fiz uma seleção de galhos e esses galhos cresceram, né? Quando estava perto de amadurecer foi feito o primeiro trabalho de posicionamento de galhos no estúdio Capu Bonsai com o professor, junto ao professor Alexandre Matoso, né? Seguindo as orientações dele. E no caso esse trabalho pós a seleção, né? Ele foi dia 21 de agosto, ou seja, tem 2 meses, né? E hoje ela ainda está aramada, ainda está com os arames, alguns galhos eu tirei, né? E outros ainda estão aramados. E hoje eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer a poda de manutenção, tá? Para poder dar continuidade a um novo crescimento e assim ir formando essa árvore aqui que está no início do trabalho, tá? Então vamos começar. Bom, esse aqui é o galho de sacrifício, tá? Ele é maior, ele é acima de toda a estrutura. Então ele eu não vou podar, certo? Geralmente, quando a gente começa a fazer a poda de uma planta, a gente começa pelo primeiro galho, que é esse aqui, ó. Tá? O primeiro galho dessa árvore é esse aqui. Nós temos o costume de podar começando pelo primeiro galho, só que aqui nesse caso eu quero dar força, eu preciso dar crescimento nesse primeiro galho. Como vocês podem perceber, os ramos da parte de cima, né, eles cresceram mais do que esse primeiro galho. Por que isso? Esse primeiro galho ele já estava aqui, mesmo assim ele não cresceu depois da poda drástica, porque a força é apical, a força é sempre para cima. Então, quando a gente fala desse assunto de direcionar força, né, para algum galho, geralmente é um galho que está abaixo, né? Geralmente é um galho de baixo, ou o primeiro galho, ou o segundo galho, ou um galho de fundo, né? Então, aqui hoje eu vou começar a podar do contrário do que eu faço, para mostrar para vocês, tá? Então vou começar aqui por cima, a árvore está virada de frente para vocês, tá? Vou fazer uma poda bem rápida, tá? Eu já fiz um estudo aqui de como eu iria podar, para mostrar para vocês que a poda é simples, mas ela sempre segue o projeto, tá? Que projeto? Projeto de formação do bonsai, ok? Aqui eu estou podando aí mais ou menos de 2 a 3 entrenós, né? Que estão além do que eu quero, né? Então eu vou podar aqui deixando aí uma média de 2 entrenós para trás, ou seja, eu tenho gemas preparadas para brotar atrás de onde eu estou cortando, tá? Onde eu estou podando, aliás. Aqui também. Aqui no galho de sacrifício eu tenho já algumas ramificações novas saindo e tem uma folha na axila aqui ainda agarrada, né? Como é uma planta perene que não perde as folhas estão aí agarradas, certo? Estou tirando aqui porque elas não estão no projeto.
Bom, aqui também eu vou podar. Vou deixar aí um galho só, para estar crescendo aí como galho de sacrifício, tá? Aqui também eu vou podar, aqui também, aqui também, folha axial, aqui também. Você vê que aqui nesse lado já ganha um formato. Aqui, tirar as folhas axiais. Agora passo aqui para trás, podo. Axiais. E aí, conforme eu vou podando, ela vai ganhando um formato, mas depois disso, ela tem um novo crescimento. E esse novo crescimento, conforme a poda que eu fiz, ele vai brotar mais gemas que eu preciso que brote, né? Na maioria das vezes, quando eu faço a poda e faço a seleção de gemas para ficarem, né, mais próximo do tronco, geralmente eu tenho sucesso, tá? Na maioria das vezes, ou na grande maioria das vezes, eu tenho sucesso porque a planta está bem adubada, tem um controle de praga bom. Então, quase sempre dá certo. Bom, vamos lá. Vou virar a planta aqui de frente para mim, para dar uma olhada. Ó, aqui de fundo ainda tem galho grande. Folha na axila. Aqui. Aqui. Os galhos que vão sair totalmente reto para cima eu tiro. E estou deixando os que estão na horizontal. E assim eu vou conduzir as ramificações que vão sair desses ramos que estão na horizontal para a vertical, para cima. Tá? Folhas para baixo. Aqui eu tenho um probleminha de dois galhos no mesmo lugar, eu já tiro, deixo um só. Aqui eu tenho outro galho crescendo para cima, também tiro. Folhas axiais. Agora a árvore está virada de fundo para vocês, tá? Eu virei ela um pouco de frente para mim para eu não me perder. Acontece. Bom, aqui.
estou dando uma selecionada nas ramificações aí excessivas, porque às vezes brota uma para cada lado e eu tenho que ter uma para a esquerda, uma para a direita e outra para a esquerda e assim sucessivamente. Eu e um galho primário, eu nunca tenho um galho primário, suponhamos que seja aqui. Eu nunca tenho um galho aqui e outro aqui para poder fazer um patamar, né? Então tem um aqui, né, com seu devido movimento, outro aqui com seu devido movimento, outro aqui, ou seja, um na esquerda, outro na direita, outro na esquerda e assim sucessivamente. Estou falando esquerda e direita aqui, estou de frente para a câmera, pode ser que fique errado aí, mas eu estou dando só um exemplo que é uma para cada lado e não duas saindo na mesma direção, mais à frente mais duas, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar isso para vocês aqui, ó. Mas, por exemplo, nessa situação aqui, ó, eu tenho aqui, vai ser difícil de mostrar para vocês. Quase que impossível fazer esse trabalho sozinho, de fazer, filmar e mostrar para vocês, é muito difícil. Bom, de qualquer forma, isso aqui é uma tentativa de mostrar para vocês que todo trabalho que é feito no bonsai é sempre pensando no futuro. Então, tudo que eu podei aqui hoje, tudo que eu eliminei, eu fiz uma seleção de quem eu quero que fique, quem eu quero que fique mais forte, quem eu preciso frear um pouco, né? E assim a gente vai estruturando a árvore, né? Com o tempo e aplicando as técnicas. Aqui mais folhas axiais, aqui também. Pra cá, isso, exatamente. Depois eu vou pegar o telefone e vou filmar de pertinho o que eu falei de galho primário, uma ramificação para cada lado, tá? Para não ficar aí difícil de entender, tá? Bom, pessoal, ó, como vocês podem ver, eu podei todos os galhos que estavam excessivos aqui na parte de cima, tá? Deixa eu sair um pouco da frente aqui da árvore para vocês enxergarem melhor com o fundo branco, tá? E aqui nesse primeiro galho, tá? A árvore está virada de frente para vocês, tá? Aqui nesse primeiro galho, nesse primeiro volume aqui, né, que é o primeiro galho, eu não podei. Por quê? Tem algumas ramificações, por exemplo, como essa aqui, ó, que eu preciso abaixar, tá? Mas não podar. Eu preciso que ela cresça, né? Aquela questão que eu falei de linha de crescimento, né? Então eu seleciono um, né, ou mais de um galho, deixo crescer, observando, né? Quem tem que ir na frente, vai na frente. Se eu perceber que está ficando para trás, eu podo o outro e direciono a força para ele, tá? Sempre tem essas técnicas, tá? Não é somente poda, é poda, observação, equilíbrio, né? E isso precisa de um acompanhamento, tá? Então, como eu disse, aqui nesse primeiro galho tem ramificações que eu vou precisar descer mais um pouco, tá? Para elas continuarem crescendo na posição, engordar um pouco os galhos, que, como eu falei, esse galho, mesmo sendo o primeiro, né, ele não cresceu,
ele não desenvolveu bem. Quem desenvolveu bem foram os ramos que eu selecionei, que eram jovens e agora já lignificaram, tá? Eles não são mais tenros, não são mais jovens, né? Eles não são mais verdes, eles já começaram a atingir o lenho, né? Estão passando do macio, né? Que é o tenro, para o lenhoso, tá? Então, pessoal, aqui foi feita a poda para uma nova brotação e assim sucessivamente, trabalhos e trabalhos e trabalhos, né? Por enquanto aqui em cima a formação de galhos primários, alguns já têm ramificações, outros não, né? E, por exemplo, esse aqui também preciso podar, aqui também. E é isso aí, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês de perto isso. Vou tirar o telefone daqui do suporte e vou mostrar para vocês de perto. A planta está de frente pra gente, para eu poder explicar melhor para vocês. Eu fiz uma gambiarrinha aqui, estou usando pote de café com suporte de telefone para poder não ter balanço. Vamos lá. Aqui eu tenho esse galho. Lembra que eu falei que num galho primário nós não deixamos ramificações uma paralela à outra? Então vamos lá, aqui que eu vou explicar. Nesse galho aqui, ó. Nesse galho, vou chegar mais perto. Ó. Vamos lá. Ele sai da base aqui, tem um entrenó. Aqui existe um entrenó. O que é isso? O espaço entre as gemas. O que são as gemas? Aonde brota um galho, que é um ramo, né? Ou uma ramificação. Bom, saiu daqui, primeira ramificação para a esquerda. Ele segue mais à frente, eu tenho outra ramificação para a direita, tá? Essa ramificação de trás, ela tá mais forte do que essa da frente. E isso tá correto. É isso que eu digo, que quando a gente quer que um fique mais forte que o outro, tá? Quem tá mais próximo do tronco, que é esse, ele precisa ser mais grosso do que o da frente. E assim a gente vai trazendo conicidade, né, e harmonia para a estrutura da árvore. Aí é que entra o galho de sacrifício, né, para ter um final de linha de tronco aqui com conicidade à altura do tronco, né, para não ficar uma coisa, um toco ali cortado com as ramificações fininhas, né, o que eu particularmente não gosto. Eu gosto de sempre ter um galho de sacrifício para poder ter um final de linha de tronco e proporcionar aí uma conicidade bacana para a árvore. Como vocês podem ver, a árvore tem uma grande marca atrás, ó. Tá cicatrizando bem, tá? Tá cicatrizando bem. Você vê que aqui a massa já rachou, ó. E olha lá. As células já estão regenerando e fechando a estrutura aí. Tá vendo? A cicatrização da pitangueira é muito boa. Então eu não fiz esse corte sem saber o que eu estava fazendo, né? Eu sabia que era uma planta que ia brotar bem e que a cicatrização é muito boa, tá? Então o galho de sacrifício vai me ajudar a fechar essa cicatriz, vai me dar um final de linha de tronco, mais ou menos até aqui, ó, tá? E aí aqui eu vou fazer a parte do ápice, que não é agora, é para o futuro. Agora vamos mostrar aqui mais uma, ó. Aqui eu tenho o galho, esse aqui, ó, é o galho que nós aramamos. Tá vendo? Ele tá com arame, eu tô passando o dedo nele.
Então, esse galho nós aramamos e deitamos. E agora eu tenho essa ramificação e essa ramificação. É isso que eu falo. Essa é para a esquerda, essa é para a direita e essa é para a esquerda. Ou seja, eu não tenho galhos paralelos, tá? Aqui, ó, se sair eu tiro, porque até sai, tá? Então a estrutura é formada assim: galho primário, sai as ramificações, uma para a esquerda, uma para a direita, uma para e assim consecutivamente. É isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui eu vou dar um exemplo de uma do lado da outra, tá? Essa aqui é quem está mais forte, é a ramificação que está mais forte. Você vê que o galho ele sai para essa direção e essa ramificação está saindo para outra direção. Ou seja, eu posso aproveitar isso para dar um movimento no galho. Daí o que eu faço? Eu venho aqui, ó, podo essa que está paralela, tá? E podo também essa daqui, ou seja, o galho ele vai seguir para essa direção e não para essa direção. Ou seja, esse não é mais um galho paralelo. Esse que era uma ramificação vai ser o meu líder de crescimento, ele vai crescer agora. E esse aqui vai ser a minha ramificação, tá? Pode ser que saia mais uma aqui atrás, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver a geminha lá. Mas, gente, a gente faz bonsai desse jeito. Você precisa conhecer a estrutura, tá? Deixa eu voltar aqui pro suporte. Olha que gambiarra que eu tô fazendo aqui, ó, para poder tentar fazer um bom vídeo. Essa é a falta de recurso, mas a gente não pode desistir, tá? Então, aqui onde eu mostrei para vocês, é isso, pessoal, ó. Galho primário. Quando eu posicionei, o arame ainda tá aqui. Eu selecionei as gemas na horizontal. Para quê? Para brotar um para a esquerda, outro para a direita, tá? Aqui as gemas continuam, onde tem folhas aqui, eu tenho gemas posicionadas para sair na horizontal, tá? Se você simplesmente arama a planta sem ter conhecimento fisiológico da planta, fica sempre mais difícil, porque você vai posicionar, vai brotar tudo de tudo para tudo que é lado e desse jeito fica mais fácil de, quando brotar na horizontal, você selecionar para seguir os passos. Aqui, esse tá mais forte e esse tá mais fraco. Só que aqui eu tenho um problema, tá? Eu tinha um galho saindo para cima e esse para baixo. E aqui, exatamente aqui, eu tenho gemas, tá? E aqui eu tenho um entrenó já muito longo. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou tirar aqui para deixar esse galho sem atividade vegetativa, né? Então, em vez de eu tirar aqui, eu tiro aqui e deixo duas folhas. Ou seja, eu enfraqueci esse galho e automaticamente eu estimulo essa gema de trás aqui, ó, tá? Que tá uma que vai brotar para frente e outra que vai brotar para trás. Não sei quem vai brotar primeiro, tá? Só estou mostrando para vocês a forma que eu faço. E assim a gente vai montando a estrutura. Então vamos lá, novamente. Galho primário. Aqui atrás já está saindo um brotinho que não serve. Galho primário e os secundários saindo. Aqui também eu não preciso. Aqui mais um ótimo exemplo. Eu selecionei, ele amadureceu, já ramificou, tá? Ó, ramificação, uma para cada lado. E aqui nesse que tá mais forte, você vê que eu tenho essa
E outra que já tá saindo aqui, ó, com uma folhinha. Então eu posso vir aqui e cortar. Aí o que eu tenho? Uma para a esquerda e outra para a direita, certo? Bom, pessoal, eu vou passar o arame aqui agora em alguns galhos que precisam descer um pouco, por exemplo. Esse aqui, ó, é um galho que eu precisaria podar um pouco mais atrás, mas eu vou precisar dele um pouco maior, que eu vou precisar descer ele um pouco para ele ficar do jeito que eu quero. Então vamos lá. Vou ancorar. Bom, pessoal, lembrando, sempre um arame para 2 galhos, tá? Então aqui eu vou botar a âncora nesse galho aqui. Em um galho eu vou e faço a âncora. Depois que tiver ancorado, eu vou e aramo o galho que eu tenho que aramar. Aqui, vou tirar essas folhinhas aqui de trás. Então, aqui, ó. Outra coisa, pessoal, sempre trabalhar com arame grande, tá? Como assim? Nunca corta um pedacinho pequeno que vai ficar mais difícil de você aramar, ó. Aqui como eu ancorei, eu agora consigo trabalhar, ó, com uma mão só, ó. Minha outra mão tá aqui livre. Por quê? Eu ancorei, tá? Eu só preciso da outra mão para apoiar aqui o galho para eu ir aramando. E aqui a aramação é somente para descer um pouco esse galho. Somente para isso, tá? Essa é a posição, deixa eu olhar daqui. Ó. Vai ficar nessa posição. E quando brotar aqui nessas 2 folhas mais atrás, eu vou e corto essas 2 folhas da frente, ou seja, eliminando mais um pedaço de entrenó aí de mais ou menos uns 2 ou 3 centímetros, tá? Bom, esse galho tá aramado. Deixa eu olhar daqui. Você vê que tem uns galhos que estão para cima retos, ó. Isso não pode ficar assim. E aqui é um galho que está em cima, ou seja, eu tenho gemas bem aqui embaixo, então aqui eu posso cortar aqui, tá? Ou seja, eu estou enfraquecendo a parte de cima, tá, pessoal? Lembra sempre disso. Tudo que é feito aqui tem um propósito e tem um objetivo a ser cumprido, tá? Aqui atrás, já de fundo, uma ramificação que também está reta e eu preciso deitar ela um pouco, para você ver, ó, ela reta para cima eu vejo. Se eu deitar, eu estou preparando ela para o futuro, né? Ou seja, eu posiciono de uma forma que eu deixe as gemas para brotar na horizontal, se tiver que ser horizontal, ou na vertical, se eu quiser um galho para cima, tá? Então aqui mais uma vez, eu vou primeiro ancorar o arame, tá? Primeiro eu venho aqui e ancoro. Aí vim aqui e ancorei. Tá ancorado, tá seguro, né? Ancorei, aí eu venho aqui, ó. Ó, eu ancorei aquele galho. Aliás,
eu aramei aquele galho, que é esse aqui, ó, que tá aparecendo, né? Eu vou virar de fundo para vocês entenderem melhor. Olha lá, ele tá aqui, ó, certo? Deixa eu chegar mais perto. Tomara que não caia a gambiarra. Aí aqui, ó, eu vou descer ele, ó, ficou, tá vendo? Aí agora de frente, ele não vai aparecer mais. Vou voltar para trás de novo a gambiarra. Ó, tá vendo? Eu já deixei ele posicionado para a próxima brotação, tá? Agora eu vou fazer isso. Acho que aqui em cima tá tudo bem. Só tem aqui mais um que precisa sair, que eu não vou precisar aramar. E vou aramar agora, com muito cuidado para não derrubar aqui as gambiarras. Você vê que aqui no primeiro galho eu tenho ainda uns que estão para cima, que se misturando aí com os galhos de cima. Então eu preciso aramar esse. Bom, como eu disse, um arame para 2 galhos. Então aqui está tudo certinho. Então aqui eu vou passar o arame. Eu vou ver se eu consigo fazer esse aqui, ó. Ver se vocês conseguem ver. Esse galho aqui é uma ramificação, tá? Ou seja, é um secundário, tá? Que tá para cima. Então eu preciso abaixar ele, tá? Para quê? Para eu criar esse volume nesse primeiro galho aqui, nesse primeiro patamar, tá? Bom, vamos lá. Bom, pessoal, lembrando, primeiro eu vou travar aqui o meu arame, ou seja, eu faço a âncora. Tá travado. Agora eu venho aqui para esse. Tá? Vamos lá. Passo aqui. Passo aqui. Não precisa deixar o arame tão justo, tá? Tendo em vista que é um galho fino e ele vai desenvolver. Eu quero que ele desenvolva soltinho para, como eu disse, não atrapalhar. Bom, vamos lá. Pessoal, olha lá, ó. Tá vendo? Aqui onde está o arame, eu aramei aquele galho e automaticamente o galho que estava para cima, ó, ele já foi para a posição, tá vendo? Ele estava assim, ó, lembra? E agora ele já tomou um rumo. Ele já ficou na posição que eu quero, certo? Então, corta esse galho. Esse ramo aqui, essa ramificação que também era para cima, ela já ficou para baixo. Esse arame que eu usei é de cobre, tá? Para poder usar um arame fino e com uma resistência maior, tá? Bom, como eu disse, eu só vou botar na posição, tá? Mas não vou podar esse galho. Esse galho eu preciso deixar todas as ramificações, todos os brotos crescerem para poder eu conseguir deixar ele mais forte do que todos os outros galhos, tá? Ele já é mais forte do que os outros, só que eu preciso de um galho com uma estrutura, com maturidade.
bem mais grosso do que está agora, tá? Aí isso aí é só o início do projeto. Pessoal, então, bom, eu vou acabar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido aí a explicação de como é feito o bonsai, né? Você pode tanto aramar e botar na posição, tá? Ou você pode aramar e ir dando direção aos galhos através das podas. Isso não quer dizer que não usa esse arame, mas também não se faz bonsai somente com arame. Pode-se usar os dois, o arame e a técnica de poda, tá? Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem aí, tá? O vídeo foi feito com muito carinho para vocês, na intenção de ajudar, mostrar o meu trabalho, é claro, e ajudar aí quem estiver começando, quem tem assim alguma dúvida do que fazer, de como proceder, né, com as árvores e como tornar um pré-bonsai em bonsai, tá? E é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Depois a gente vai mostrando mais aí o vídeo dela futuramente, tá? Um grande abraço, se inscrevam, compartilhem, dê um like e comentem, né? Fiquem à vontade aí para comentar, tá? Um grande abraço.